Fala pessoal, tudo bem com vocês? Banca IDECAN 2024, vídeo 2, questões de psicopedagogia, tá? Questões da Prefeitura de Mossoró, tá? Do Rio Grande do Norte, do ano de 2024. E sem mais delongas, vamos aqui para o vídeo 2, tá? Deixa seu joinha e se inscreve no canal. Meu nome é Magno Pimentel, estou aqui mais uma vez com vocês para contribuir, colaborar, reforçar com o nosso aprendizado, não só com o seu, mas com o meu também, com o nosso aprendizado para fazer com que você gabarite na sua prova de concurso que venha a acontecer na sua cidade, né, no seu município, no município vizinho, enfim, né, na prova de concurso como no todo, na área da psicopedagogia, ok? Sem mais delongas, vamos para a primeira questão. O jogo de área psicopedagógico, chamado JAP, ou caixa de areia, como é conhecida, é uma técnica expressiva própria da prática psicopedagógica. A respeito desse instrumento, é correto afirmar. Tá? Então, ele fala aqui do JAP, também conhecido como caixa de areia, tá certo? É uma técnica é da prática psicopedagógica, então ele está pedindo a afirmativa correta, ok? Letra A. Essa técnica denominada jogo de areia psicopedagógico foi adaptada como objeto de estudo do desenvolvimento motor para a área da psicopedagogia. Letra B. A aceitação do jogo de areia é apenas por crianças, uma vez que o instrumento se mostra inadequado para adolescentes e adultos. Letra C. O JAP enquanto jogo é somente uma brincadeira de construir cenas e permite que o sujeito se divirta durante a sessão psicopedagógica. Letra D. Essa é uma técnica condicionada exclusivamente ao processo avaliativo dos estudantes com idade inferior a 14 anos. Aqui já chama atenção, né, pessoal? Esse exclusivamente aqui, o somente, né? Sempre fica ligado nessas palavras aí. Na hora que você estiver fazendo a sua prova, seja ela em qual matéria for. Mas aqui estamos falando de psicopedagogia. Letra E. Tem como objetivo avaliar e intervir no nível de desenvolvimento mental, identificando condutas cognitivas e afetivas. Então, qual seria a sua resposta correta aí nessa questão da banca IDECAN? Dá só alguns segundos aí para a gente tá treinando aí, tá marcando, tá? Qual a sua resposta correta? Marque agora o Carlos para sempre. Então vamos lá, pessoal. Todo mundo já marcou? Tudo certinho? Vamos lá, resposta correta aqui, letra E, tá? É, segundo os estudos, né, quem idealizou o jogo de areia psicopedagógico, tá? Foi Teresa Andion, pronuncia assim o nome dela mais ou menos, tá? Psicopedagoga brasileira, né, com base em sua pesquisa de mestrado e doutorado, ela adaptou o método terapêutico junguiano, né? É, foi criado aí, né, por Dora Kaufman, tá? Então, três pontos fundamentais, se a gente for elencar aqui, tá, da caixa de areia, do JAP, né, do jogo de areia psicopedagógico, como queira chamar, né, que ele é um instrumento de avaliação e intervenção, tá? Então, ele permite observar aspectos cognitivos e afetivos do sujeito por meio da construção simbólica e de cenas com areia e miniaturas, tá? Então, trata-se de um brincar simbólico, né, e espontâneo,
Então, vai da técnica aí de observação do psicopedagogo, né? Tem uma técnica que promove um espaço de expressão livre, onde o sujeito ele projeta emoções, projeta conflitos e pensamentos de forma não verbal, favorecendo, né, essa elaboração, né, essa construção, nessa melhor visualização da gente quanto a essa elaboração e construção de dificuldades de aprendizagem. E, por fim, não menos importante, aqui elencando três coisas, três pontos, né? É a integração entre teoria junguiana e piagetiana, tá? O JAP, ele une o simbolismo do Sandplay, né, com os fundamentos do desenvolvimento cognitivo por Jean Piaget, tá? Permitindo que compreender, né, como o sujeito constrói esse conhecimento e lida com as suas experiências, tá certo? Esse jogo de areia, né, ele pode ser utilizado em diferentes momentos, tá, do processo psicopedagógico, tá? Você que nunca ouviu falar, ou que nunca pesquisou sobre, é importante, né? Você tá atento aí a todos as ferramentas, tá? Mas não precisa se preocupar, né? Ah, eu não sei o JAP, eu não sei fazer. Tudo certo, aprende-se, né? Se não acha que é interessante no momento, não se aplica, então segue a vida que tem outros testes, outras aplicações, outras ferramentas, tá? Então, é, voltando, né? Então, pode ser aplicado em diferentes momentos, como eu já falei, no processo psicopedagógico, né? Então, na avaliação diagnóstica, tá? Durante a intervenção, ok? Com diferentes faixas etárias de idade, né? Embora ela é muito usado com crianças, o JAP também é eficaz em adolescentes, adultos, idosos. Aí você vai adaptando de acordo com cada cenário, tá? Então respeita o ritmo e a singularidade de cada sujeito, tá? Então os três elementos fundamentais do JAP, da caixa de areia ou do jogo de areia psicopedagógico, tá? É, os três elementos é a própria caixa de areia, então deve ter dimensões adequadas, geralmente de 57 por 72, né? É, ser pintada de alguma cor, né? De preferência aí uma cor é, que seja azul por dentro, por exemplo, representando o céu, a água, né? Pode conter areia seca ou úmida, né? Conforme o objetivo, né? E o objeto de estudo dessa sessão, tá? Precisa ter as miniaturas simbólicas, né? Variadas, né? Que é essencial ter uma coleção, né? Diversa de objetos de miniaturas, como pessoas, né? Animais, construções, veículos, né? São os elementos da natureza, as figuras mitológicas, objetos religiosos, né? Entre outros pontos que você queira adotar aí dentro da caixa de areia, que representam o mundo interno e externo do sujeito, tá? E o terceiro ponto, o terceiro elemento que não pode faltar é o espaço de escuta e observação de qualidade, tá? Então, o psicopedagogo ele deve oferecer um ambiente acolhedor e livre de julgamentos, tá? Observando não só a cena que está sendo construída, mas também os gestos, os silêncios, as repetições, a narrativa, né? Os lapsos, né? Por exemplo. Então, a duração ideal aí varia de cada profissional, de cada situação, né? Do que você quer estar analisando e verificando tecnicamente. Então, o tempo médio aí de 30 minutos a 50, né? Tem profissionais que fazem com 25 minutos, enfim, então fica nessa média aí de 30 a 50 minutos, dependendo da faixa etária de idade, tá? A frequência disso, né, pode ser usado em sessões pontuais, como na avaliação diagnóstica, por exemplo, tá? Ou de forma contínua, fazendo intervenções semanais. Você pode reduzir um pouco de tempo ali, tá? Para poder entender como que está a evolução, o pensamento, a construção, se está o mesmo, se mudou, enfim. O tempo ele deve respeitar o ritmo do sujeito, isso é uma das coisas mais importantes, tá? Algumas crianças podem construir rapidamente, né, o cenário, a sua história, e outras precisam de mais tempo, né, para elaborar suas cenas, ok? Vamos aqui para a questão número 2 da Banco Decan. É,
Vamos aqui ler um textinho, né? Leia o texto a seguir. Lisa, de 13 anos, vivia num lar adotivo e nunca visitava seus verdadeiros pais. Seu comportamento era caracterizado pré-delinquente. Pedi-lhe que montasse na areia cena que quisesse. Então aqui, pessoal, ele traz a continuidade aí praticamente, né, da questão 1, né, falando do JAP aqui, da caixa de areia, etc. Então, ela trabalhou intensamente criando desenho com poucos arbustos, né, um coelho, uma cobra, uma menina parada no morro. Então, Lisa não quis contar uma história, simplesmente descreveu uma cena. Mostrou-se disposta a identificar-se com a cena. Em todos os casos, descreveu sua experiência, com tristeza e desolação. Sendo indagada sobre a semelhança da cena com a sua vida, Lisa começou a contar sua história, sua solidão, sendo capaz de expressar esses sentimentos em nossas sessões. Seu comportamento de externalização foi gradualmente decrescente. Então, no relato acima, retirado de um artigo científico publicado na revista Humanidade e Inovação de 2017, as autoras apresentam um recorte do texto de Violette Wachlander, né, 1980, que descreve uma técnica que pode ser usada nas sessões psicopedagógicas chamadas de. Que técnica é essa? Ó, descreve uma técnica. Que técnica é essa? Letra A, Gestalt terapia. Letra B, desenho guiado. Letra C, expressão corporal. Letra D, ludoterapia individual. Letra E, ludoterapia grupal. O que é que vocês acham aí? Qual é a resposta correta? Então, aqui, pessoal, trata-se de ludoterapia individual, tá? Falando um pouco sobre a questão A, né, a Gestalt terapia, a abordagem ela foca na consciência do momento presente, na responsabilidade pessoal e na integração mente e corpo, ok? O teórico principal da Gestalt, tá? É um médico e psicanalista alemão, tá? Fritz Perl, o nome do cidadão, tá? É, quando se fala de desenho guiado, estou aqui parado, pessoal, porque estava vendo uma mensagem aqui, tá? De uma pessoa enviando aqui para sobre a área da psicopedagogia. Mas vamos lá. Desculpa que eu já silenciei, já apaguei aqui o já apaguei, não, já baixei o volume aqui, tá? Então vamos lá. É, desenho guiado que está na opção B, tá? Então é uma técnica expressiva usada para acessar conteúdos inconscientes por meio de desenhos, tá? Por meio de desenhos, olha aqui falando do inconsciente, né? O desenho guiado. Então, técnica expressiva usada para acessar conteúdos inconscientes por meio de desenhos orientados por temas ou instruções específicas. Nessa, nessa, nesse, nessa, nessa questão 3 aí, nessa opção C, na verdade, tô travando a língua, né? Mas vamos lá, vai dar certo. Na opção C, que é a expressão corporal, essa abordagem utiliza o corpo por meio de expressão emocional, comunicação e autoconhecimento com base psicomotora, ok? Essa teoria principal da expressão corporal é Patrícia Stockhauer, né? É uma bailarina e psicomotricista argentina. Não necessariamente que o nome dela seja pronunciado assim, tá, pessoal? Estou lendo conforme está escrito, tá bom? E conforme a pesquisa. No caso da ludoterapia individual, que foi a resposta correta, que é a resposta correta. Então, a ludoterapia individual, terapia por meio do brincar, permitindo que a criança expresse emoções, conflitos de forma simbólica. A teoria principal da ludoterapia individual é de Melanie Klein, que é uma psicanalista infantil, de Carl
Carl Roger também, né, com uma abordagem centrada na pessoa, e Virginia Axline, né, que é uma ludoterapeuta não diretiva, tá? E, por fim, a letra E, ludoterapia grupal, abordagem, uma versão coletiva da ludoterapia, promovendo interação, socialização e desenvolvimento emocional em grupos, tá? A teoria principal também da ludoterapia grupal é de Melanie Klein, tá? É dos mesmos autores anteriores, tá? E teve a contribuição na ludoterapia grupal de, de éticas contemporâneas, de Emmanuel Levinas, ok? Seguindo aqui para a questão número 3, da banca IDECAN, a estimulação cognitiva é essencial para a aprendizagem e para o desenvolvimento global das crianças. Então, a estimulação cognitiva é essencial para a aprendizagem e para o desenvolvimento global das crianças, né? Então, o foco aqui é a estimulação, principalmente quando são detectados atrasos nos desenvolvimentos. Então, principalmente quando são detectados atrasos, deixa eu apagar aqui para ficar bonitinho, principalmente quando são detectados. Minha canetinha não tá legal hoje não, né? Principalmente quando são detectados atrasos no desenvolvimento. Quando estimuladas, de novo aqui falando sobre a estimulação, palavra-chave, o cérebro humano tem a capacidade de se reorganizar. Então, quando estimulada, o cérebro humano tem a capacidade de se reorganizar, com base em novas experiências. Fazer novas conexões e gerar novos aprendizagens. Essa capacidade adaptativa do cérebro é chamada de A. Gênese, sinaptogênese, fazer novas conexões e gerar novos aprendizados. B. Sinaptogênese. C. Neuroplasticidade. D. Maturação cerebral. Ou E. Controle inibitório? O que vocês marcariam nessa questão? Resposta correta aqui, pessoal, é a letra C, tá? Vi muita gente marcando aí a letra B, sinaptogênese, tá? Mas a letra C é a correta. A neuroplasticidade, ela é a capacidade do cérebro se organizar, tá? Formar novas conexões. Então, quando falar de neuroplasticidade, lembrar disso aí, da reorganização do cérebro, de formar novas conexões neurais e adaptar-se com base nas experiências, nas aprendizagens e estímulos ambientais. Então, a neuroplasticidade é um processo contínuo essencial para o desenvolvimento cognitivo, especialmente em crianças com atrasos no desenvolvimento, ok? Quando se fala da letra A, né, então a resposta correta é a C, tá, pessoal? Neuroplasticidade. No caso dessa gênese sinaptogênese, tá? Fazendo novas conexões, gerar novos aprendizados. Então, essa alternativa está misturando conceitos aí, tá? Gênese significa origem ou formação. E a sinaptogênese é um processo específico dentro da neuroplasticidade, tá? Então, quando eu falo aí de sinaptogênese, então, é um processo de formação que acontece dentro da neuroplasticidade, como já foi dito, tá? Esse processo, né, de formação de sinapses entre os neurônios, né, que acontece. Então, embora seja uma parte da neuroplasticidade, ela não abrange toda a capacidade adaptativa do cérebro. A sinaptogênese, repetindo, não abrange toda a capacidade adaptativa do cérebro. Então, ele é um mecanismo, não é um fenômeno completo. Quando fala de maturação cerebral, refere-se ao desenvolvimento estrutural e funcional do cérebro ao longo do tempo, tá? Especialmente durante a infância e a adolescência, tá? Embora importante, tá? Ela não
a capacidade de reorganização, no caso da maturação cerebral, que é o que a gente está vendo na questão. E o controle inibitório é uma função executiva que permite iniciar impulsos e comportamentos automáticos para manter o foco e o autocontrole, tá? Nesse caso, é uma habilidade cognitiva, né? No caso do controle inibitório, faz parte dessa habilidade cognitiva, não é um processo de reorganização cerebral. Na questão 4, a respeito da arte-terapia, é correto afirmar. Letra A. As inúmeras possibilidades plásticas da arte-terapia propiciam exclusivamente, essa é uma palavra que eu acho sempre perigosa, né, quando for marcar uma questão, exclusivamente melhoria no desenvolvimento motor e nas noções de lateralidade. Letra B. No processo expressivo, arte terapêutico, não há preocupação com técnicas ou estética. O enfoque principal é a expressão por si, com ênfase na possibilidade de comunicação e criatividade. Questãozinha bonita, né? Mas vamos lá. Uma respostinha bonita. A letra C. A arte-terapia é uma grande aliada do atendimento psicopedagógico, pois favorece o autoconhecimento e a diminuição da autoestima e interação social. A diminuição da autoestima, é? Letra D. Por ser uma técnica de atuação sutil e por combinar elementos expressivos e criativos, a arte-terapia pode ser aplicada apenas para crianças, ou apenas aqui, apenas para crianças individualmente ou em grupos. Letra E. Na arte-terapia, a preocupação com a técnica e a estética são fundamentais no bom desenvolvimento do indivíduo envolvido e para a qualidade da arte. Então, a resposta correta aqui, meus amigos e minhas amigas, é a resposta da letra P. No processo expressivo arte-terapêutico, não há preocupação com técnica ou estética. O enfoque principal é a expressão por si, com ênfase na possibilidade de comunicação e criatividade. Tá? A arte-terapia, né, pessoal, é uma abordagem terapêutica, né, a própria palavra já sinaliza aí a abordagem terapêutica, que ela utiliza diferentes formas de expressão artística, né? Então, ela já por si só já está dizendo, né? Então, como a pintura, o desenho, a modelagem, a música, a dança, a escrita, o teatro, tá? Como um meio de promover o autoconhecimento, o bem-estar, desse sujeito, né? Tanto emocional, né, como a saúde mental. Tá? O foco da arte-terapia está no processo criativo. É o processo criativo, não é o resultado estético dessa obra, é o processo criativo, tá bom? Alguns teóricos, né, como Jung, né, Carl Jung, tá? Ele fala é, no uso da arte-terapia como forma de acessar o inconsciente, tá? Então, ele via a arte como linguagem simbólica do inconsciente coletivo, tá certo? Tem outros teóricos também, tá, pessoal? Citei só um aqui, para a gente dar continuidade. Estamos ainda na quarta questão, tá bom? Então, a importância da arte-terapia, né, ela fala assim, a expressão emocional de conteúdos difíceis de verbalizar. Então, coisas que eu não consigo falar dentro da arte-terapia, com um olhar técnico aí, criterioso, a gente consegue visualizar de forma não verbal, né? De forma mais corporal, vamos dizer assim. Promove o autoconhecimento e a reorganização interna, reduz o estresse, a ansiedade, né? E sintomas depressivos, né? Melhora a autoestima e a comunicação interpessoal, estimula a criatividade e a espontaneidade, tá? Então, no caso da arte-terapia, ela é reconhecida pelo Ministério da Saúde como uma das práticas integrativas e complementares em saúde, ok? Então, o momento de aplicar, né? Ela pode ser aplicada em diversos contextos, na área clínica, né? Com crianças, adolescentes, adultos e idosos, na parte educacional, né? Em escolas, com apoio psicopedagógico, na área hospitalar, social e comunitária. Então, em diversos campos pode ser aplicado, né? Com um tempo aí de sessão
entre 30, estourando aí no máximo 1 hora, dependendo do seu objetivo, ok? Dando continuidade aqui. Só um minutinho, pessoal, só para eu. Outro celular aqui tocou, só um instante, por favor. Desliguei só um e silenciei só um. Só um minutinho. Questão número 5. O processo de aprendizagem ocorre ao longo da vida, durante todas as fases do desenvolvimento. No entanto, sabe-se que existem períodos mais sensíveis para determinadas aprendizagens. Tá? Ó, o processo de aprendizagem ocorre ao longo da vida, durante todas as fases do desenvolvimento. No entanto, sabe-se que existem períodos mais sensíveis para determinadas aprendizagens e que estimulação cognitiva sensíveis, né, ó, períodos mais sensíveis. E que a estimulação cognitiva é uma grande aliada, estimulação cognitiva é uma grande aliada do desenvolvimento desse período. Assinale a alternativa que apresenta corretamente, está pedindo a opção correta, de prováveis consequências. Quais são as consequências da falta de estimulação cognitiva adequada durante as fases? Vou pagar aqui, pessoal, só um minutinho. Adequada durante as fases. Favorecimento da coordenação motora, a consequência disso, né? Dessa não estimulação, é o favorecimento da coordenação motora, aumento do controle inibitório, maior flexibilidade cognitiva? Não, né? B, dificuldade de memória, aumento da atenção, dificuldade na leitura e da escrita, aumento da atenção, pessoal? As consequências da não estimulação? Possivelmente não. Dificuldade de aprendizagem, falta de sono, diminuição de apetite, favorecimento do aumento de peso e da memória, aumenta a memória. D, dificuldade de socialização, aumento da frequência cardíaca, na concentração e na baixa autoestima. E, déficit, dificuldade ou até impedimento do desenvolvimento saudável de... Só um minutinho. Só para ver se teve alguma questão de adição, tá? A letra E, déficit... dificuldade de impedimento no desenvolvimento saudável, dificuldade do impedimento, está no impedimento do desenvolvimento saudável, de importantes aspectos nobres e motores, visuais, cognitivos e afetivos. Então, a resposta correta aqui, tá, é a letra E. Déficit na inibição, dificuldades ou até impedimento no desenvolvimento saudável de importantes aspectos motores, visuais, cognitivos e afetivos, tá? É porque muitas vezes, pessoal, eu estou lendo aqui as minhas escritas, tá? Porque às vezes na edição pode sair uma palavra incompleta, né? Pode ter esse tipo de falha. Então, mas a resposta correta é essa e está correto aí a escrita também. Então, essa resposta ela está alinhada com os estudos, né, sobre o neurodesenvolvimento infantil, tá? Que mostra que a ausência de estímulos adequados em fases críticas, né, podem comprometer seriamente o desenvolvimento global da criança, tá? O que são, né? Quais são esses períodos sensíveis?
né? Os períodos sensíveis, elas são as janelas temporais durante o desenvolvimento infantil em que o cérebro está especialmente receptivo a determinados estímulos, tá? Então, nesse momento, né, a aprendizagem nesse momento da receptividade, a aprendizagem ocorre com mais facilidade, né, porque ele está aberto, ele está neutro ali para poder receber os estímulos, tá? Com maior naturalidade, profundidade, tá? Esse conceito é amplamente desenvolvido por Maria Montessori, tá? Ela observou que a criança, ela passa por fases em que está mais propensa, né, a adquirir certas habilidades como linguagem, movimentos e etc, tá? E até mesmo ordem, né? E principalmente ordem, né? Os principais períodos sensíveis, né, segundo ela, né, um deles é a linguagem, né, que vai do nascimento aos 6 anos. Esse é um período sensível. Então, observar quanto à linguagem de 0, né, aos 6 anos. O movimento e a coordenação é outra habilidade, né? Que vai do 0 aos 4 anos. A ordem e a rotina de 1 a 3 anos. Olha só, pessoal, ordem e rotina, 1 a 3 anos. Percepção sensorial, de 0 a 5 anos. Escrita e leitura, de 3 a 6 anos. Escrita e leitura, de 3 a 6 anos. As relações espaciais e lógicas dos 4 aos 6 anos de idade. Então, durante esses períodos, né, que foi comentado agora há pouco, a criança ela demonstra interesse intenso e espontâneo por certas atividades, né, quando elas são bem estimuladas. Então, ela aprende com facilidade e quando ela é negligenciada, ela pode apresentar déficit duradouro. Então, nessas fases, né, respeitando essas fases aí no que você quer trabalhar com a criança. Então, ela tem uma melhor facilidade de aprender, e se isso for negligenciado, então a criança pode apresentar, né, alguns déficits que podem durar aí para o resto da vida, tá? Ok? Partindo aqui para a questão número 6, questão 6 da IDECAM de 2024, da Prefeitura Municipal de Mossoró, na cidade de Mossoró, do Rio Grande do Norte. Então, marque a opção que apresenta uma abordagem correta a respeito do assessoramento psicopedagógico no âmbito escolar. Então, o assessoramento, na letra A, o assessoramento envolve o sujeito de aprendizagem, mas também requer um olhar para a equipe pedagógica. Olha só, o assessoramento envolve o assessoramento, deixa eu marcar aqui, né? Está pedindo a abordagem correta, tá? A respeito do assessoramento. Então, o assessoramento envolve o sujeito de aprendizagem, mas também requer um olhar para a equipe pedagógica e um planejamento escolar, relações familiares escolar, professor-aluno, as metodologias adotadas e as políticas educacionais. O assessoramento limita-se a um olhar restrito ao estudante e à sua relação com a aprendizagem. A C, o psicopedagogo deve compreender a escola como um lugar único no processo de inclusão de alunos com dificuldades de aprendizagem. Letra D. O suporte psicopedagógico no âmbito escolar precisa estar focado em compreender exclusivamente, né, me preocupam sempre essas palavras assim, ó, os fatores afetivos da não aprendizagem. Portanto, volta-se para entender e avaliar a relação professor-aluno em sala de aula. A letra E. É necessário que a psicopedagogia, no contexto escolar, leve em consideração os aspectos intelectuais do estudante em detrimento dos aspectos sociais e afetivos. Resposta correta aqui, tá? É a letra A. Já estamos aí com 34 minutos de questões, tá? Então, vamos aqui responder alguns pontos sobre o assessoramento, tá? Então, essa opção, que é a correta, o assessoramento envolve o sujeito de aprendizagem, mas também requer um olhar para a equipe pedagógica.
tá? Reflete uma visão sistêmica e institucional do assessoramento psicopedagógico, que vai além do atendimento individual. Então, quando se trata de assessoramento, já está dizendo, ó, olhar para a equipe pedagógica e um planejar escolar, relações familiares escolar, professor-aluno, etc., né? Como foi dito. Então, o assessoramento psicopedagógico é uma prática preventiva, preventiva e interventiva, né, que visa melhorar os processos de ensino-aprendizagem. Tá ok, pessoal? Então, dentro dessas instituições educacionais, o assessoramento pedagógico é muito importante, né, para ter esse olhar mais apurado, né, mais técnico do todo, ok? Então, a atuação, como foi visto, é feito por diferentes agentes, tá? De todas as áreas aí, tá bom? Promove reflexões, formações estratégicas para lidar com dificuldades da aprendizagem, fortalecer a cultura pedagógica como no todo, ok? Então, ele promove trabalho colaborativo, apoia o desenvolvimento de projetos pedagógicos, né? O assessoramento contribui para a formação continuada dos professores, favorece a inclusão e o sucesso escolar dos alunos, tá? O assessoramento ele não se restringe a uma faixa etária, né? Específica, pois o foco ele é institucional, tá? Então, é especialmente relevante na educação infantil e de ensino fundamental, mas no geral ele aborda todas as áreas, tá? Da educação. Então, como fazer esse assessoramento, né, psicopedagógico, tá? Esse processo de assessoramento ele pode incluir, né, o diagnóstico institucional, as observações da rotina escolar, entrevista com os professores, análise de documentos pedagógicos e etc, tá? A formação continuada, oficinas, rodas de conversas, estudos de casos com a equipe pedagógica. Acompanhamento de projetos pedagógicos, né, apoio na elaboração e execução de ações voltadas à melhoria de aprendizagem, né, mediação de conflitos e escutativa, né, então facilitação de diálogo entre professores, alunos e familiares, tá? Então, tudo isso é o assessoramento. Avaliação e replanejamento, né, que é o monitoramento e impacto das ações e ajustes contínuos, ok? Então, o psicopedagogo ele atua no assessoramento como um facilitador de processo. Ele promove uma cultura de aprendizagem mais inclusiva, reflexiva e eficaz, tá bom? Então, o assessoramento, ele, em resumo, é isso aí, tá? Na questão 7, a respeito dos aspectos psicomotores, na intervenção psicopedagógica, voltada para a escrita, é correto, mais uma vez aqui, pessoal, é correto, falando de psicomotricidade, né? Psicomotores, no caso, dos aspectos psicomotores, o desenvolvimento motor é exíguo para o da escrita, considerando que ele é estritamente independente da maturação dos sistemas nervosos, da experiência e da prática. B. No processo de aquisição da escrita, é importante trabalhar os elementos básicos da psicomotricidade, como o esquema, imagem corporal, equilíbrio, estruturação, no caso da estruturação espacial, e orientação temporal. C. A aprendizagem da escrita não está envolvida estruturalmente em organizações de movimentos corporais que se reproduzem a partir de um conjunto de fatores. Ela acontece de maneira espontânea e livre. D. Uma boa evolução da escrita dispensa o aprendizado de estruturação espaço-temporal, em detrimento das noções de lateralidade e coordenação. O perfil psicomotor
representa a disparidade comunicacional do sujeito e não tem uma determinada, não tem um determinado momento do desenvolvimento da criança, tá? Então, a resposta correta aqui é a questão B, é a opção B, tá? A escrita, ela é uma habilidade que é complexa, que integra funções cognitivas, motoras e perceptivas, né? Então, para a criança, né, para que ela desenvolva, né, a escrita de forma eficaz, é necessário que tenha domínio de aspectos psicomotores fundamentais. Então, repetindo, para que a criança desenvolva a escrita de forma eficaz, é necessário que ela tenha domínio de aspectos psicomotores fundamentais, como o quê? O esquema corporal, né, que é a consciência do próprio corpo e de suas partes todas as suas partes, né, que é essencial para orientar movimentos finos da escrita, equilíbrio e coordenação, que sustenta a postura, o controle, né, dessa motricidade, né, que é necessário para segurar o lápis, escrever com fluidez, tá? A estruturação espacial e orientação temporal permitem organizar as letras no espaço da folha e compreender a sequência das palavras e frases, ok? Então, esses elementos eles são amplamente discutidos por autores como, por exemplo, Vallon, né? Julian, a Júlia Guerra também, Bosch, né? Jean Le Bosch, tá? Observação, não sei falar francês e nem inglês, tá? Então, fica aí essa, essa, essa fala aí de como está escrito de fato, né? Que é o Jean Le Bosch e, no caso, Vallon é Henri Vallon e Julian, a Julia Guerra, né, que destacam a psicomotricidade com base para o desenvolvimento da linguagem escrita, ok? Importância da intervenção psicopedagógica, psicomotora na escrita. Importância da intervenção psicopedagógica, psicomotora na escrita. A intervenção psicopedagógica, ela tem como foco psicomotor, né? Ou melhor, com esse foco psicomotor, então quando eu falo de intervir psicopedagogicamente com foco na psicomotricidade, então ela é essencial para prevenir e superar as dificuldades de aprendizagem, tá? No caso da escrita, né? Pois ela atua na origem do problema e não apenas nos sintomas. Então, quero saber de onde veio, tá? E não apenas focados no sintoma, como o erro ortográfico ou caligrafia ilegível, tá? Então, favorece o desenvolvimento global da criança, integrando corpo e mente e emoção, tá? Estimula a autonomia e a autoestima, ao permitir que a criança se sinta capaz de expressar-se graficamente. O que né, a gente deve olhar, né? E quando olhar, né, sobre essa questão da psicomotricidade, tá? O esquema corporal e lateralidade, desde a educação infantil, né? Atividades como espelho, jogos, reconhecimentos como do corpo, no caso, lateralidade, né? Os mãos e os pés. A coordenação motora fina e global, né? A observar as dificuldades como lápis, recorte ou postura, brincadeiras como massinha, encaixes traçados, circuitos motores, etc. A estruturação espaço-temporal, quando há desorganização na escrita ou leitura. Então, tem que observar a estruturação do espaço-temporal, como jogos de sequências, labirintos, atividades rítmicas e de orientação espacial, ok? A questão 8, o método desenvolvido pelo teórico educacional americano David Kolbe, 1984, denominado Inventário de Estilos de Aprendizagem, que tem como base teórica o modelo estrutural da aprendizagem centrado na pessoa e que exige duas dimensões fundamentais para o processo de aprendizagem. Ele fala de duas dimensões fundamentais
no processo de aprendizagem, cada qual consistindo em orientações elementares de oposição dialética, conforme Cerqueira 2003. Leia a alternativa abaixo e marque a opção que apresenta o ciclo formado, ele quer a opção que apresenta o ciclo formado pelas 4 ciclo, é um ciclo, né, pessoal? Formado pelas 4 habilidades de aprendizagens definidas por Kolbe. Então, quando eu leio essa palavra por ciclo, né, eu entendo que é uma ordem contínua, né? Na minha concepção, tá? Então, a opção A, sequência, o ciclo, esses 4 ciclos de habilidades de aprendizagens definida por Kolbe, sequencial concreto, experimentação ativa, aleatório concreto e aleatório abstrato. Opção B, experimentação ativa, modelo sensitivo, sequencial e estímulo sensorial. Opção C, experiência abstrata, análise crítica, experimentação ativa e ação intencional. Opção D, experiência concreta, reflexão sequencial, experimentação ativa e análise sistemática. E a opção E, experiência concreta, observação reflexiva, conceitualização abstrata e experimentação ativa. Resposta aqui é a opção E dessa questão, tá? Essa sequência, ela representa o ciclo da aprendizagem experiencial de David Kolbe, tá? Então, um modelo que descreve como o ser humano, ele aprende a partir da experiência, tá? Então, esse ciclo, por 4 etapas, independentes, eles formam um processo contínuo e dinâmico, né, da aprendizagem, tá? Nesse primeiro que ele menciona, que é a experiência concreta, sentir o aprendiz vivencia uma situação nova ou reinterpretada, tá? Participar, por exemplo, de uma atividade prática. Quando ele fala da segunda etapa, que é a observação reflexiva, pessoal, tem um barulhozinho aqui atrás aqui, né, de uma motosserra, eu acho, né? Estão derrubando alguma coisa aqui, estou dando algumas pausas, né? E que dá uma incomodada, né? Mas tudo bem. Surgiu agora, a gente vai continuando aqui. Quando fala de observação reflexiva, tá? Observar após a experiência, o sujeito reflete sobre o que aconteceu, analisando comportamentos, reações e resultados. Quando fala da conceitualização abstrata, pensar. Então, olha só, no primeiro, que é a experiência concreta, ele traz o sentir. Sentir, experiência concreta, o sentir. Na observação reflexiva, o observar. Na conceitualização abstrata, o pensar, né? Eu vou conceituar, vou pensar, né? O aprendiz ele formula conceitos, hipóteses ou teorias com base na reflexão anterior, tá? É o momento de estruturar o conhecimento. E experimentação ativa, agir, vai experimentar, tá? Então, o conhecimento ele é colocado em prática em novas situações, né? Testa hipóteses e ajusta as estratégias, ok? Cada etapa ela se contrapõe e complementa a anterior, promovendo uma aprendizagem profunda e transformadora, tá bom? Seguindo aqui para questão número 9, entre as habilidades que encontram na primeira infância seu período sensível de desenvolvimento, destacam-se, entre as habilidades no período sensível, destacam-se as relacionadas com as funções executivas. As funções executivas são fundamentais para que o indivíduo progressivamente gerencie funções executivas, vou marcar aqui, tá, pessoal? Importante. Gerencie os diferentes aspectos de sua vida com autonomia. Aprender a construir reflexões próprias e ter autonomia são capacidades intrinsecamente relacionadas ao desenvolvimento das funções executivas. A respeito das funções executivas, é correto afirmar. Letra A. O desenvolvimento de regiões pré-frontais do cérebro inibem a aquisição das habilidades relacionadas às funções executivas? Letra B. É possível considerar 3 dimensões fundamentais que compõem as funções
executivas: memória de longo prazo, controle motor e função cognitiva. Letra C. O ambiente é irrelevante no desenvolvimento das funções executivas na primeira infância. Outros fatores são mais preponderantes nessa fase. Letra D. As funções executivas desenvolvem-se progressivamente ao longo da vida e após um período, fala das funções executivas e após um período, é, e após um período de maturidade na fase adulta, sofrem um declínio com o avanço da idade. Vou repetir essa questão. As funções executivas desenvolvem-se progressivamente ao longo da vida e após o período de maturidade na fase adulta, sofrem um declínio com o avanço da idade. As funções executivas são capacidades inerentes ao cérebro, de forma definitiva, a informação, né, permitindo sua recuperação ou evocação, ok? Então, a resposta correta aqui é a opção D, tá ok? Questão 10. As emoções fazem parte da evolução da espécie humana e, obviamente, no desenvolvimento da criança e do adolescente. Então, fala das emoções que fazem parte da evolução da espécie humana, e, obviamente, do desenvolvimento da criança e do adolescente, constituindo parte fundamental na aprendizagem humana, sem dispor de funções de autorregulação emocional. A história da humanidade teria um caos, no caso. A aprendizagem da criança e do adolescente torna-se inacessível. As emoções tomariam conta das funções cognitivas e os seres humanos só saberiam agir de forma impulsiva, excitável, eufórica, episódica. Ei, conhece alguém assim, pessoal? Amigo, amiga, ou você como professor, ou professor de sala de aula, como psicopedagogo, né? E desequilibrada. Então, era o caos, porque o cérebro humano elegeu numerais complexos, procedimentos de produção e de regulação das respostas emocionais. A respeito da relação das emoções com a aprendizagem, marque a alternativa correta. Relação das emoções com a aprendizagem. As emoções, hoje universalmente reconhecidas, assumem um papel superficial nas interações sociais que contextualizam qualquer tipo de aprendizagem. Superficial é? Vamos lá. A cognição independente da emoção, quando se considera que o cérebro do indivíduo opera e atua sistematicamente em um modo racional, harmonioso e simétrico. C. A emoção, por ser menos objetiva e menos mensurável que a cognição, exatamente por ser uma característica e um dom da subjetividade da criança em situação de aprendizagem, tem sido menos estudada, mas ela faz parte do desenvolvimento da criança e das aprendizagens. Letra D. A aprendizagem é um ato isolado e neutro afetivamente e só pode ser concebida num contexto de transmissão intencional e de interação e alteração emocional individualizada. Letra E. As práticas educacionais que ocorrem numa instituição, como a escola ou numa sala de aula, são neutras. Concebem-se sem estar necessariamente necessariamente embebidas, encaixadas, no caso, né?
embebidas, encaixadas e incorporadas socialmente e emocionalmente. As neurociências têm demonstrado cada vez mais isso, tá? A resposta correta aqui é a opção C, tá? Dessa questão, ok? E aí, a gente finaliza aqui mais esse segundo vídeo de 10 questões da Banca IDECAM, bem longo, porque as questões da IDECAM, de fato, são bem longas, tá? Espero ter podido contribuir, né, com com a sua, com o seu aprendizado, e com o seu conhecimento, né? Reforçado um pouquinho aqui do meu também. E acredito que você vai conseguir realizar tudo que você deseja. Basta acreditar, basta aguardar um pouco, ter paciência, que tudo vai dar certo, tá bom? Deixa seu joinha, né? Quero contribuir para a sua aprovação, inscreve-se no canal, tá? Juntos somos mais fortes. Um abraço, sucesso e bons estudos. Monte seu cronograma, faça o seu papel, faça o seu melhor, que tudo vai dar certo, tá bom? Então, boa sorte aí na sua prova, boa sorte aí nas suas conquistas. Só não vai dar certo se você parar. E você não vai parar. Não é se você passar, é quando você passar. E você vai passar. Seja agora, seja no edital do semestre seguinte, de outra cidade, né? Tudo tem um propósito, tudo tem um porquê na vida, ok? Então, é, caso você não consiga, que eu sei que você vai conseguir, caso você não consiga no primeiro momento, mas tem um segundo momento, tem um terceiro momento, tem um quarto momento, e você não vai parar até você conseguir. Você não vai parar até você conseguir o que você deseja, que é ser psicopedagogo, que você quer ser psicopedagoga, mesmo que você não pense em atuar, né, de forma clínica, né, montar o seu consultório, queira trabalhar só para o município, só suas 20 horas, 30 horas, tá? Você vai ter o seu momento, você vai ter a a sua hora de vitória, a sua hora de glória e vai dar certo. Vai dar certo. Acredite em você, acredite no seu potencial, tá bom? Baixar a cabeça jamais. Se for para baixar a cabeça, é baixar para ganhar forças, para dar um salto alto, um salto pro alto, mais alto que você conseguir, tá bom? Forte abraço, sucesso. Foi bem extenso aqui essas 10 questões, porque de fato, como eu já disse anteriormente, né, são questões bem robustas, bem recheadas e não tem outra forma, né? Precisa ler, precisa pesquisar e tem que ler. E é isso que vai acontecer no dia da sua prova, tá certo? Tem que ter muita paciência, tem que ler mesmo, tem que ter atenção às palavras-chave, tem que respirar, né? Se preparar bem, tá? Que a probabilidade de você acertar, de você estar gabaritando, né, ela chega mais próxima aí da realidade, do sucesso de conseguir a sua vaga desejada, a sua vaga almejada. Tá ok? Um abraço, fique com Deus, sucesso, tchau, tchau, valeu!